Zanin, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? E aí, tudo tranquilo? Tudo certinho, Zanin. Vamos falar sobre Elvis. Como chama o filme? Tá aqui, ó. É Elvis só, realmente, né? Elvis, Lançado no Elvis. cinema, só Elvis. E o trailer é fantástico, parece ser muito legal. Conta um pouquinho sobre a relação ali com o empresário. Fala mais pra gente. Então, o filme é dirigido por um australiano chamado Baz Luhrmann, que é bastante conceituado no meio cinematográfico. Ele tem vários filmes assim que fizeram sucesso, de impacto, como ele tem uma versão de Romeu e Julieta, tem um filme chamado Moulin Rouge. Ele não tem muitos filmes, a filmografia dele é de 6 ou 7 filmes. Acho que o Elvis é o 7º filme dele, o longa-metragem, apenas na carreira dele. Mas são filmes muito marcantes. Ele tem um visual, o estilo visual dele, às vezes é muito sobrecarregado, pelo menos para o meu gosto. Mas nesse filme, o Elvis, ele doma um pouco essa estilística meio barroca dele, né? E traz o filme por um certo realismo, assim, e faz um filme assim muito potente, na minha opinião, sabe? Eu gostei muito. Eu fui preparado para ver o filme que eu precisava ver profissionalmente, mas eu embarquei no filme. Eu não sou de rock, meu tipo de música é outro, eu gosto muito de jazz, de música brasileira e tal, mas eu embalei no filme e eu acho que os fãs de Elvis Presley vão adorar esse filme, porque ele é muito bem feito. Esse cara, esse jovem que interpreta o Elvis está muito bem, é o Austin Butler, que é um cara que já é conhecido por algumas séries de TV, não tanto pelo cinema. E Sim. ele encarna o Elvis que parece assim o próprio Elvis lá. É um trabalho assim muito cuidadoso, né? E o filme tem algumas características muito interessantes. Primeiro, filme de música, eu acho que fala de um músico, de um grande ídolo como Elvis, tem que ter muita música. E esse tem Sim. bastante música. Não decepciona os fãs nesse sentido. Ele é muito musical, o filme. Ele tem um filme que tem ritmo, tem o ritmo do personagem dele. Segundo, ele é um filme que resgata uma coisa muito importante do Elvis, que é o débito que ele tem com a grande música negra norte-americana. Então, ele deu uma injeção de negritude no rock e criou uma coisa que é absolutamente fabulosa. Mesmo para quem não é fã de carteirinha como eu, desse tipo de música, eu vou te contar, é difícil você ficar parado na cadeira porque é muito balanço e isso é enfatizado o tempo todo, essa mistura do rock branco com a grande música negra norte-americana. Isso é muito bacana. E o terceiro ponto é o seguinte, que toda a história é estruturada em cima do relacionamento do Elvis com um empresário dele, né, que é interpretado pelo Tom Hanks, que está quase que irreconhecível, debaixo de uma maquiagem assim. Quem conhece o Tom Hanks e é fã, vai dificilmente reconhecer o ator debaixo da maquiagem, mas ele está fantástico. E ele faz assim um empresário que é um mau caráter daqueles, mas não é um mau caráter caricato, porque até certo ponto o próprio Elvis é cúmplice dele. Um merece o outro, porque o Elvis também se torna um adicto da fama, né? E é explorado por esse empresário que também ganha uma montanha de dinheiro com o Elvis Presley, coisa que a gente não pode nem imaginar, quer dizer, é o ápice do showbiz. O Elvis trabalhava como um louco, né? Dava show, andava, viajava para os Estados Unidos, viajou também para fora dos Estados Unidos, deu shows, fez uma imensidão de filmes, participou de uma imensidão de filmes em Hollywood, trabalhava 24 horas por dia e trabalhava à base de aditivos químicos. E isso foi corroendo a saúde dele, tanto assim que ele morre aos 42 anos de idade, apenas, quer dizer, um jovem, né? Ele consumiu assim como uma pira. Né? E o filme tem esse ritmo dessa vida desregrada, dessa vida totalmente dedicada ao showbiz, e mostra como o showbiz cobra esse preço muito caro das pessoas famosas. Aconteceu com a nossa Carmen Miranda, quando foi para os Estados Unidos, também morreu super moça. Né? É uma coisa absolutamente frequente, né? O preço da fama. Né? E o filme, então, contém
tudo isso de uma forma crítica. É muito interessante o filme. É um filme longo, acho que tem 2 horas e 40 quase, mas te juro que você não sente o tempo passar. É muito, Deve ser, muito, o pique do filme é muito alto. e deve ser aquele filme legal de ver no cinema, realmente, né? Curtir as músicas, o Ah, som alto, deve fazer maior diferença. fundamental. Bacana. Eu assisti a sessão de imprensa, eu assisti num cinema assim, com uma acústica maravilhosa, uma tela imensa, você entra dentro daquilo que está acontecendo, né? É muito legal, muito. Assim, Que e para os legal. fãs, então, É. Ah, mas todo mundo já ouviu ou curte alguma música do claro, Elvis, né? claro, Então, acho que todo claro mundo é que um pouquinho fã. pois é, eu dei meu exemplo, porque eu nunca fui assim um fã tal, mas começa a tocar as músicas, essa eu conheço. Ah, essa eu Sim. já ouvi, essa eu conheço, essa é boa. Aí você vai descobrindo que a presença desse tipo de artista na tua vida foi extremamente É, marcante, né? é. E é um cara cujo mito está vivo até Sim. hoje. Ele morreu em 1977, para você ter ideia, né? Ele nasce em 35, morre em 77, né? Atravessa todo aquele período de turbulência, né, nos Estados Unidos, assassinato de presidente, assassinato de líderes negros, tal. E tem uma sequência muito interessante do empresário, vivido pelo Tom Hanks, que diz: não, esquece isso aí que nós não temos nada a ver com isso. E Elvis responde: você está enganado, nós temos tudo a ver com isso. Né? É muito legal esse diálogo do personagem com a história que ele está vivendo ali. Muito bacana E mesmo. um nome que sobreviveu muito tempo, né? Tenho certeza que até as gerações agora mais novas conhecem Elvis, né? Então, muito Conhecem, bacana, muito conhecem, bom. conhecem. Ele tem uma permanência assim que é um fenômeno mesmo, né? É. E a música é muito boa, para te falar bem a verdade. Eu acho que eu vou passar a ouvir um pouco mais de Elvis Presley. Tenho certeza que você se chacoalhou realmente ali na poltrona do cinema. Não dá para ficar Totalmente, parado. totalmente. Não, eu adoro música, adoro a música negra norte-americana. Então Sim, não dá para você ficar parado. não dá. Zanin, vamos para o próximo, que também é um filme Vamos. super curioso. O Rio de Janeiro de Ho Chi Minh. Bom, eu vou deixar para É, você falar sobre, porque é uma história assim que você nem sabe se é real ou não, né? Conta pra gente. pois é, o personagem que aparece como narrador do filme, que é vivido pelo Luiz Pilar, ele conta uma história que seria a história do avô dele, que teria sido companheiro, colega de cozinha numa embarcação, num navio, com o Ho Chi Minh, o grande líder vietnamita, né? Então, esse tipo de filme, ele vai contando a história tal. Ele, inclusive, visita o Vietnã atual tal. Usa muito material de arquivo do tempo que o Ho Chi Minh teria estado no Rio de Janeiro, anos 20. E eles vão contando, ele em diálogo com a diretora, que é a Cláudia Matos, eles vão contando essa história que vai te deixando meio com o pé atrás, né? Porque, na verdade, é o seguinte, né? Esse é um documentário ficcional, por paradoxal que possa ser essa afirmação, que a gente sempre coloca o documentário do lado da verdade. Né? Na ficção, o cinema pode inventar livremente, o cineasta inventa a história que ele quiser. E o documentário é algo sobre o mundo real, sobre o mundo da verdade. E é isso mesmo. Né? Você tem um documentário famoso, por exemplo, estava falando do Lula, na entrevista da Clara antes, tem um documentário que chama Peões, né? Do Eduardo Coutinho, que é a relação do Lula com o pessoal metalúrgico da época dele do sindicato. Aquilo é verdade, você não entra na cabeça do documentarista colocar no meio desse tipo de documentário um personagem falso, porque aquilo não é ficção, é verdade. Né? Agora, existem documentários, Thalita, que trabalham com a ficção. Né? Existem alguns documentários muito famosos. Né? O Triste Trópico, do Arthur Omar, que é um cineasta brasileiro,
também é uma ficção. Existe, para quem conhecer a obra do Woody Allen, ele tem um filme que eu acho talvez o melhor filme dele, ou um dos melhores, que chama Zelig, que é um personagem imaginário que convive com pessoas reais. Né? E aconteceu um negócio, eu estou tentando lembrar aqui o nome de um filme que passou num dos festivais há uns 3 anos atrás, que falava de um compositor fictício, compositor de música brasileira que seria baiano e fictício. E durante o documentário, várias pessoas depõem sobre esse suposto compositor, inclusive gente como Chico Buarque de Holanda, tal, e outras pessoas famosas. E isso produziu um equívoco, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Um Sim. famoso colunista da imprensa brasileira não percebeu que aquilo era uma gozação, que aquilo era uma história inventada, e fez uma crítica do filme, levando a sério, falando, olha, descobriram um compositor que ninguém conhece, que está esquecido. E, claro, foi alvo da maior gozação. Então, esse tipo de filme é um tipo de filme, vamos dizer, pegadinha, né? Mas que, no caso do nosso filme, Rio de Janeiro de Ho Chi Minh, ele tem a virtude de, quando ele fala do Vietnã e da obra revolucionária do Ho Chi Minh, ele é perfeitamente verdadeiro. Quando ele fala do Rio de Janeiro dos anos 20, tal, daquela realidade do Rio, onde o Ho Chi Minh teria estado e teria conhecido o avô desse nosso personagem que narra o filme, ele é totalmente verdadeiro. Então, e o filme termina dizendo assim, tudo é inventado, menos as verdades. Então, é um filme para você ver com espírito lúdico, espírito de brincadeira. E dentro desse espírito, ele é muito bem filmado. A pesquisa de arquivo, tanto do Rio de Janeiro dos anos 20, quanto do Vietnã antigo, da Guerra do Vietnã, e as filmagens que a diretora faz do Vietnã contemporâneo são muito boas. E é um filme muito inteligente para você ver com espírito crítico. É como eu vejo o filme. Sim. Nossa, tem uma passagem, só rapidinho para finalizar, do trailer em que o cara que está contando, né, o narrador ali conversa com a diretora, que eu achei fantástico, eu ri tanto, que ele fala assim, você acredita nessa história que eu contei? E ela fala, sim, e você? Ele fala, não, eu achei tão bom aquela parte, é muito bom. Quer dizer, o filme dá essas pistas ao espectador Sim, de que ele é uma ficção, mas que trabalha com fatos reais. Né? Com sim, muitos fatos reais, pelo menos. Mas ele inventa muito também. Agora, aquele filme que eu te falei do compositor baiano, sim. ele não dava essas pistas, não. Eu percebi, porque eu sou macaco velho, eu conheço muito bem música brasileira, não me teria escapado isso aí. E depois a gente foi ver, por exemplo, o Chico Buarque, quando dá o depoimento dele, dá um sorrisinho maroto. Eu falei, o Chico tá de sacanagem. Mas ele dá menos dica. Aí pegou o nosso colega, coitado, que escreveu uma coluna que saiu num jornal de grande circulação, levando Que o filme, dó, poxa. engolindo o filme totalmente. Muito bom, muito curioso, pessoal. Zanin, quero É, falar sobre esse último. A gente conseguiu alguns minutinhos a mais, então acho que a gente consegue fechar com o Crimes do Futuro, do David Cronenberg. Muita gente falando sobre esse filme, né? Olha, o que eu posso é. dizer de ver o trailer é que é, no mínimo, estranhão, né? Quero te ouvir sobre. Bom, é a filmografia do Cronenberg, que é um diretor canadense, já está com 79 anos e é considerado um mestre, né? É um dos grandes cineastas, né? Mas ele faz filmes que não são para todos os gostos. Às vezes a gente recomenda coisa, fala, Zanin está mandando isso. Não, não, não. Não é para todos os gostos. Ele tem passagens muito duras. Esse filme aqui, ele trabalha com uma espécie de uma distopia. Ele é colocado no futuro, né, onde os seres humanos sofreram algumas mutações. Né? Por exemplo, eles deixaram de sentir dor, os seres humanos deixaram de sentir dor. E
alguns seres humanos começaram a desenvolver órgãos estranhos ao organismo. E esses órgãos têm que ser tirados por meio de cirurgia. Veja que estranheza. O casal central do filme, que é interpretado pela atriz francesa Léa Seydoux, está num monte de filmes, a atriz está famosíssima, e pelo americano Viggo Mortensen. O Viggo Mortensen, ele é operado em público por essa personagem da Léa Seydoux, que tira os órgãos e transforma isso em performances que são assistidos pelo público. E eu vou dizer para os nossos queridos espectadores que estão nos ouvindo nesse momento, as cirurgias são mostradas com riqueza de detalhes. Então, quem tem estômago fraco, vá preparado. Agora, o filme é muito interessante, né? O filme, assim, é elaboradíssimo no sentido de mostrar a possível evolução da espécie humana, né? Dentro de um futuro distópico em que falta comida, em que as pessoas têm que aprender a comer coisas que normalmente não estão nos nossos cardápios, né? Então, tudo isso é mostrado assim, com uma riqueza de detalhes e um rigor de filmagem muito grande. É um filme assim para ser conhecido, mas é para ir com um pé atrás e para ir com precaução, tá? Mas vale a Perfeito, é. pena ir. Eu gostei de ter visto o filme. Achei legal você explicar, até contextualizando, né? Porque pelo trailer parece uma coisa muito louca, realmente, muito estranhão. E eu tinha lido É muito por cima, muito doido. exato. Então, O você cinema, contextualizando, diga, diga. o cinema dele todo é muito louco. Ele tem uma filmografia toda que trabalha muito com essa questão da estranheza, da relação dos seres humanos com o seu próprio corpo, né? E com situações assim imaginárias que parecem absurdas. Ele tem, por exemplo, um filme dele muito famoso, que é a adaptação de um livro, chama-se Almoço Nu, que é a adaptação do livro daquele americano William Burroughs, que quem conhece a literatura dele sabe que é uma literatura muito louca, muito influenciada, muito escrita sob influência de drogas, né? Então, é imaginação solta em estado bruto. Você parece, às vezes, que você está dentro de um sonho ou dentro de um pesadelo. Agora, é um cinema muito rigoroso, ele não é arbitrário, não é qualquer coisa. Ele é um mestre. Agora, que vai fundo no exame da natureza humana pela via do absurdo. Então, feitas essas ressalvas, é um filme bem interessante. Pesado, mas interessante. Pesado, pesado. Zanin, vamos deixar o streaming para outra hora. A gente já está estourado, mas foi muito bom Tá te ouvir bom. sobre essas 3 estreias, viu? Pessoal, deixa eu só avisar, aproveitar esses minutos finais. Na próxima sexta a gente não vai ter o Zanin por aqui, tá bom? Eu já estou avisando que tem muita gente que acompanha aqui o Bom para Todos para ouvir o Zanin, mas é só na próxima sexta, depois na outra semana, na próxima, na outra, ele já está de volta aqui com a gente às sextas, tá bom? Zanin, aproveita por aí, um beijo enorme para você. Beijo, beijo para todo mundo. Então, até daqui a 15 dias. É isso. Beijo. Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, aqui com a gente.